Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu creio que esses 12 dias são 12 dias de semeadura. Eu sempre, quando a gente fazia 12 dias, eu pensava assim, eu marcava as pregações e aquilo que mais me chamava a atenção, eu marcava num papel, porque depois, no final dos 12 dias, eu lia a mensagem, quer dizer, aquela mensagem, aquela semente que serviu para... Várias sementes são lançadas, mas tem uma semente que pulsa no nosso coração. Então, eu fazia aquela relação. Então, eu tinha uma mensagem para o ano que ia começar. Então, hoje é um dia de semeadura. Até semana que vem vocês vão ter um dia de semeadura. Então, é um dia de semeadura. Vamos prestar atenção naquilo que Deus tem para nós. Deus só tem coisa boa, gente. Deus só tem coisa boa. É só a gente receber. Feche o seu olho onde você está. Pai amado, estamos diante da Tua presença nessa noite, Pai, para mais um dia semearmos a Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que a semeadura, ela vai depender do Teu Espírito. É o Teu Espírito que faz florescer, é o Teu Espírito que faz dar fruto. Então, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor como canal a ser usado, Senhor, usado nessa noite. E eu quero pedir que o Teu Espírito trabalhe de uma maneira especial em cada coração, em o nome de Jesus. Amém? Eu estou feliz de estar aqui, porque hoje é um tempo de semeadura, mas é um tempo de celebração. Tempo de celebração. Essa igreja aqui, ela vai completar, eu perguntei para a pastora Solange, 70 anos no meio do ano, não é isso? E eu fiquei pensando, quantos períodos essa igreja não atravessou? Quanto tempo? Ela passou por vários estágios, vários ciclos. Então, se você for esperto, você vai ver o que eu vou falar nessa noite. Eu vou falar sobre o tempo. O tempo. E a primeira... eu gostaria que o menino colocasse o primeiro slide. Falando em tempo, eu pensei, o que a gente poderia falar sobre o tempo? Porque o tempo, na verdade, ele é abstrato, né? A gente sabe o que é o tempo, mas a gente não consegue ver o tempo. A gente sabe que o tempo existe, mas a gente não sabe tocar no tempo. Ele é uma coisa abstrata, mas é uma coisa real. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Olha, você está lendo ali, né? Qual o título que eu poderia dar para essa palavra? O Senhor do Tempo. Faltou a primeira frase ali. O Senhor do Tempo. Eu vou falar sobre o Senhor do Tempo, redefinindo a nossa jornada. Então, às vezes na jornada que Deus preparou para nós, às vezes a gente sai um pouco da jornada. Ele define uma jornada, né? Jornada é o tempo que a gente atravessa aqui nessa vida. Mas de vez em quando, eu espero que seja de vez em quando nas nossas vidas, isso daí acontece que a gente sai um pouquinho do propósito. Então, eu creio que 2026 vai ser um tempo de coisas novas, viu? Eu não estou falando para enganar, não. No começo desse ano, nós já vimos bastante surpresa, até na política. Falar, política não tem nada a ver comigo. A gente tem que saber que nós estamos vivendo um tempo. E a gente não sabe o que vai acontecer nesse tempo. Então, a gente precisa ficar esperto. Então, nesse período, eu coloquei assim, o Senhor do Tempo, que é nosso Deus, redefinindo a nossa jornada. Porque Deus é tão misericordioso que Ele sempre está nos alcançando e colocando a gente no caminho. Se a gente sai um pouco daquilo que Ele estipulou, Ele traz a gente de volta. E isso é resultado do amor de Deus. Amém? Então, nós vamos ler o primeiro verso no slide de número 2.
Não, o slide número 2 é outro. Você pode ler junto? Também não é esse. Não é esse. É Salmo 31. Os meus tempos estão nas mãos de Deus. Os meus tempos. Isso é um versículo que o pastor Edivaldo tem como lema da vida. Que ele sempre fala, a pessoa não vive um tempo só, ela vive vários tempos, várias estações, né? Não acontece tudo da mesma maneira, sempre esse tempo ele muda. Mas o salmista, que é Davi que escreveu esse salmo, ele disse, os meus tempos estão nas mãos de Deus. Aí pensando em tempo, eu falei assim, a igreja de Itapetininga, ela passou por vários tempos. E nesses tempos, teve tempos bons, teve tempos difíceis, teve tempos mais fáceis, teve tempo de semear, teve tempo de colher. Isso daí é a lei da vida, é a lei do tempo, é a lei da jornada. E quantos pastores não passaram por aqui, e cada um dentro do seu tempo, que a gente fala, esse pastor não podia vir, ou esse pastor não podia sair. Deus sabe o que faz, Deus é inteligente, Deus é sábio, Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa, e dentro daquilo que a igreja precisa, Ele coloca um líder. De alguma maneira, Deus vai fazer uma obra maravilhosa, é isso que a gente tem que entender, Deus vai fazer alguma coisa, ainda que a gente fala, não, mas não é uma coisa que eu gostaria, nem sempre a gente gosta das coisas, mas o importante é saber que todas as coisas com Deus, né, como o apóstolo Paulo diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será, pastora? Será que todas as coisas? Porque é engraçado que poderia escrever de uma outra maneira, né? Tempo difícil, tempo mais calmo, mas ele engloba tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Né? Daqueles que têm Deus como soberano, como rei, como Senhor. Então, colabora com isso. Mas você sabe, falando sobre tempo, eu pensei comigo assim, a gente fala uma coisa, mas às vezes a gente não entende o significado da coisa. Eu pensei, eu estava preparando, falei, mas o que é o tempo? Se alguém perguntasse para mim o que é o tempo, qual definição que eu daria do tempo? Qual definição? Qual definição que você dá de muita coisa? Eu não sei o que é o tempo. Mas aí você pesquisando, você vivendo, você vai ver que o tempo pode ser um evento, né? Pode ser uma duração de um evento no outro. Começou um evento, terminou outro evento, começou uma fase, terminou outra fase. Esse é um período de tempo. Eu pensei comigo, mas como será que Deus ele define o tempo? Eu não perguntei para ele, né, gente? Porque eu tenho intimidade com ele, mas tem coisa que eu tenho que preparar sozinha. Mas o tempo foi alguma coisa que Deus criou. Ele deu a dimensão do tempo para facilitar a vida do homem. E hoje no almoço a gente estava comentando, se não tivesse o tempo, se a gente não pudesse mensurar o tempo, como que a gente ia se virar? Como que a gente ia determinar as coisas se o tempo que a gente conhece não existisse? Nós temos um tempo, um dia de 24 horas. E quem foi que estipulou isso? Deus, ele é atemporal. Ele existe fora do tempo. Ele é eterno. Então, ele não precisa de definição, ele não precisa de nada, porque ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Mas por que ele dimensionou, ele criou uma dimensão na criação? Colocou o sol, colocou a lua, né? Estipulou dia e noite, para quê? Para facilitar a nossa vida.
Então, o tempo é alguma coisa que foi criada por Deus. Só que o tempo agora pode colocar o segundo slide aí. Só que o tempo ele não é linear. O que é linear? Linear é uma coisa só. Ele é linear. Na sua vida tudo corre do mesmo jeito? Você acorda de manhã, você está do mesmo jeito? Quando você vai fazer alguma coisa durante o dia, vai acontecer, vamos dizer assim, tudo a mesma coisa? Ou um dia é lá em cima e outro dia lá embaixo? Como o pastor falou sobre o elétron, né? Quando a pessoa faz, é assim. Quando a pessoa perde a vida, ele fica numa linha linear. Então, isso daí, essas modificações é que nos dão a vida. É que essas diferenças é que sustentam a nossa vida. Então, o tempo, ele não é linear. E nem pode esperar que na nossa vida vai acontecer tudo do mesmo jeito. Porque também tudo do mesmo jeito é uma coisa muito chata. A rotina é uma coisa chata. Você tem que prestar atenção na rotina, porque Deus está na rotina. E a rotina te prepara para um outro estágio da vida. Mas você tem que saber que a sua vida, ela não vai ser assim. Ela vai ser assim, ela vai ser assim. Às vezes ela vai ser o pico mais alto, às vezes mais baixo, mas nós temos que nos acostumar que isso verdadeiramente acontece. O tempo não é linear. E o que acontece com a nossa vida? Mudanças acontece muito, né? Fazem parte do ciclo da vida. Não tem como você falar, não, a gente fala, eu queria que terminasse tudo aqui, né? Eu queria morrer nesse momento, né? Um momento feliz. Não é assim. Não é desse jeito, né? O ciclo da vida é assim. Ele é um ciclo. Vai e volta. Então, mudanças, elas fazem parte da nossa vida e a gente vai ter que deixar essas mudanças serem processadas dentro da gente. Por exemplo, quando eu olho no espelho, até o Hernando Dias Lopes, ele fala uma coisa engraçada. Ele fala que quando ele olha para o espelho, ele sente um verdadeiro embate, né? Por quê? Porque olhando para o espelho revela o que está acontecendo com a gente, né? Por exemplo, a mulher, ela não fica de cabelo branco, ela fica loira. Então, toda loira, a gente já fica meio desconfiada. É loira ou ela está pintando por causa do cabelo branco? Verdade ou não é, mulheres? Isso é verdade, né? Mas o espelho, ele revela para a gente que o tempo, ele é implacável, né? Não tem jeito da gente modificar, né? Não tem tempo. E uma coisa tão interessante é que você pode atrasar o relógio. Você atrasa seu relógio, mas você não pode atrasar o tempo. Então, o tempo revela para você. Nós saímos daqui no ano de 2000. Vocês acham que eu sou a mesma pessoa, fisicamente, em tudo, né? Porque a gente muda, a gente passa por vários processos. Aliás, a gente passa por várias estações. Então, a Vera, que saiu daqui, ela não é a mesma Vera. Ela não é a mesma Vera fisicamente, ela não é a mesma Vera psicologicamente, ela, graças a Deus, ela não é a mesma Vera espiritualmente também. Então, o tempo a gente tem que saber trabalhar, saber administrar as mudanças. E uma coisa interessante também, a gente precisa saber discernir o tempo. Quando a gente está vivendo numa fase, numa estação, que eu vou chamar de estação agora, você precisa saber discernir por que você está passando por aquela situação. Né? Por que você está passando por aquela fase difícil? Porque hoje a gente está plantando para 2026. 2026, gente, nós não enxergamos na curva. A gente não enxerga na curva.
Eu não sei o que vai acontecer em 2026, você não sabe o que vai acontecer em 2026, mas uma coisa você sabe. Você sabe que o Senhor do tempo está do seu lado. Quem manda no tempo está do seu lado. E o tempo que você tiver que atravessar, Ele vai estar do seu lado. Mudar o tempo, a gente não muda. Mas a gente tem que ter essa certeza no coração. Não. E depois eu vou ler outro versículo e você vai entender bem isso. Pode passar para o outro slide. Só tem 4 slides, então vocês não vão sofrer. Mas a pregação não vai acabar no quarto, não. Agora sim, olha. Vamos ler junto? Vai lá. 1, 2, 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. 3, gente, você tem que pensar como você lê a Bíblia, gente. A gente não pode ler a Bíblia de uma maneira assim, displicente. Você tem que entender, quando você está lendo, você tem que entender o que aquilo está significando. Porque a Bíblia não é um livro para você aprender geografia, para você aprender o que vai acontecer no futuro só. A Bíblia é um manual prático nosso. Sabe? É um manual prático. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que saber o que aquilo lá está significando para mim. O salmista, o Eclesiastes, o Salomão, quando ele escreveu dentro de um contexto. Mas como a gente sabe que a Bíblia é inspirada por Deus, e é Deus que determina aquilo que foi escrito na Bíblia, então isso daí faz parte da minha vida. Então ele diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Como eu falei, todas as coisas agora é uma coisa que engloba tudo mesmo, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Mas olha a segunda parte do verso. E há tempo para todo propósito debaixo do sol. Deus não é aquele que manda as coisas assim, coloca o homem no mundo e larga o homem, não. O homem foi nascido com um propósito. Você foi alcançado por Deus por um propósito. Existe um propósito, existe um objetivo de você estar sentado aqui nessa noite. Então, tudo tem o seu tempo determinado, tudo. Mas tudo também tem um propósito. E se você continua lendo esse capítulo 3, você vai ver assim umas parelhas, né, que o autor ele coloca, e até uma coisa contrária da outra, que você fica pensando, né? Ele fala uma coisa e depois ele dá o outro lado da moeda. São 2 lados da moeda, ele fala um lado e fala o outro. Então, aí eu não vou ler tudo, eu não vou falar tudo, mas eu vou citar algumas coisas. Ele diz assim, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de você plantar, há tempo de você arrancar o que você plantou. Há tempo de você espalhar pedras e há tempo de você parar de espalhar pedras. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Há tempo de choro, mas há tempo de alegria. Por isso que a gente tem que entender, há todo propósito, tudo tem um propósito. E ele já nos orientou que isso é real. Talvez você pense assim, nossa, ela devia trazer uma palavra para nós assim, para confortar o coração. Mas isso conforta o coração, isso norteia a nossa vida, isso dá direção. Quantas dúvidas você que está sentado aqui nessa noite você não tem na sua cabeça? Quantas perguntas você não tem que ainda não tem resposta? Mas segundo a palavra profética vai ter resposta. Entende? Então isso faz parte da nossa vida. Então há tempo para todo propósito.
E se você vai para o verso 11, eu acho tão lindo que não está marcado lá, mas diz assim: tudo fez Deus formoso no tempo certo. Olha que verso para a gente colocar na nossa geladeira. Olha que verso para a gente colocar debaixo do travesseiro, gente. Às vezes a gente coloca tanta besteira, a gente enche a cabeça com tanta coisa, e ele diz, olha que o cara que escreveu isso daqui, o cara era bom. O cara sabia o que estava falando. Ele não ia falar besteira. Ele sabia o que ele estava dizendo. E ele disse assim: tudo Deus fez formoso no seu tempo. Fora do tempo, nada é formoso. Mas tudo é formoso no seu devido tempo. Amém, gente? Vocês estão tão quietinhos que eu estou até meio apavorada, né? Mas vamos lá. No nosso meio, a gente tem algumas definições, a gente tem algumas chaves, algumas frases, né, que a gente gosta de ouvir e que faz parte da nossa vida e que não tem nada de errado. Certo? Estou falando que não tem nada de errado. Mas eles falam muito sobre, fala sobre muito tempo kairós. Né? Quem que já ouviu esse termo kairós aqui? Kairós é uma coisa que a gente sempre usa, né? A gente fala, eu estou no kairós de Deus, kairós. Mas o tempo, na verdade, vamos dizer assim, nosso meio, ele usa duas explicações sobre o tempo. Agora é o último slide. Depois só vai ser prosa mesmo. Primeira coisa que a gente vê, o Cronos. Cronos é o tempo cronológico, é o tempo do relógio. Nós estamos que dia hoje? 5 de janeiro de 2026. Você olha para o seu celular, vê se o seu celular está diferente do outro. Porque todos nós estamos vivendo no mesmo tempo cronológico. Ninguém, não tem como. Aquilo que eu falei, não dá para parar o tempo. Só se o seu relógio quebrou, seu celular quebrou. Mas todo mundo aqui está nesse tempo, dia 5 de janeiro de 2026. Isso vai ser assim até o resto da nossa vida, o tempo cronológico, que não para. Mas existe outro tempo, o tempo kairós, que a gente gosta. E antigamente eu achava que kairós era só coisa boa que ia acontecer. Quando eu falava, estou no kairós de Deus, eu falava, que coisa boa, né? Quando é que vai entrar esse kairós na minha vida agora? Mas aí eu descobri que não é assim, que não é desse jeito. O kairós é o tempo do agir de Deus na nossa vida. Todo mundo está no mesmo tempo cronológico, mas nem todo mundo está no mesmo tempo kairós. Cada um está vivendo um kairós. Não é? E uma coisa interessante, irmãos, não é todo mundo que vê Deus da mesma maneira. Cada um tem uma história de vida e, de acordo com a sua história de vida, você enxerga Deus. Você conhece o retrato de Deus através da palavra, né? Os atributos de Deus, isso são imutáveis. Mas na sua vida, aquilo que você vive tem muito a ver a maneira como você enxerga Deus. Né? A nossa história de vida, ela revela isso. E o kairós de Deus é assim, é o agir de Deus na nossa vida, é o tempo de Deus agir diferentemente na vida de cada um. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Coisa triste é quando um pai não liga para um filho. É quando o pai, ele não se preocupa com o filho, ele não disciplina o filho, ele não cuida do filho, ele não leva o filho. Como é triste isso, parece que a pessoa não se preocupa como aquela pessoa vai crescer.
Só que Deus, ele não é dessa maneira. A preocupação dele é que a gente cresça. E a semeadura hoje é tempo de semear nesse tempo. Quer colher amanhã? Nós temos que começar a semear hoje. Hoje é o tempo da semeadura. E não adianta chorar se não semeou. Agora o kairós é o agir de Deus na nossa vida. E dentro desse kairós tem uma divisão, olha lá. Pode ler para mim? Tempo e o tempo a escola de Deus. Como eu falei que cada um de nós vive num tempo. E Deus sabe como trabalhar. Você que tem mais de um filho, você vê que tem coisa que você pode falar para um filho, tem coisa que você já não pode falar. Tem coisa que você pode disciplinar o filho de uma maneira, tem coisa que você vai ter que disciplinar de uma outra maneira. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Deus é a mesma coisa, o kairós meu não é mesmo que o kairós do pastor Edivaldo. Eu vivo o meu kairós, ele vive o kairós dele. Né? A gente pode se ajudar, pode estar junto, mas o kairós é uma coisa individual. Mas o kairós tem o tempo da oportunidade. O que é tempo da oportunidade? Um tempo bom, gente. Nós lemos aquele versículo de Isaac, eu acho tão bonito, que ele semeou e ele colheu 100 vezes mais, não é isso? Mas ele demorou para colher 100 vezes mais, né? Ele passou por várias lutas, até ele colher 100 vezes mais. Ele passou por várias estações, até colher 100 vezes mais. Essa é a forja, né? A oportunidade chega, porque há um tempo determinado, gente. É um tempo determinado. O que é uma coisa determinada? É uma coisa que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Você não vai sofrer sempre. Você não vai deixar de colher sempre. É o tempo da oportunidade, o tempo que você plantou e de repente você está colhendo. É um tempo gostoso. E uma coisa que eu acho linda, o diabo ele pode mexer com a nossa vida, mas ele não pode tocar nas promessas que Deus deu para nós. Promessa é promessa. Ele pode colocar obstáculo, ele pode colocar enfermidade, ele pode colocar, mas a promessa permanece, porque ele é fiel. Então ele pode tocar, ele toca em muita coisa sob a permissão de Deus, mas ele não pode tocar na promessa, porque a promessa que Deus deu para nós, as promessas que ele dá particularmente para cada vida, elas estão lá dentro do coração. Aquilo que eu falei, o diabo pode tocar em muita coisa, mas ele não pode tocar naquilo que Deus colocou no nosso coração. Aquilo que Deus colocou no nosso coração é aquilo que vai nortear a nossa vida, que vai dirigir a nossa vida. Maravilhoso isso, né? Vocês não acham? Nós precisamos, já falei, precisamos discernir o tempo de Deus. É tempo de forjar o caráter, trabalhar no caráter da pessoa. Você pensa que Deus abre mão da gente? Às vezes um filho começa a dar muito trabalho, a gente fala, eu vou largar. Eu vou largar e eu vou deixar. E você acha que Deus larga o nosso pé? Não larga. Aqueles que são dele, ele não larga. Ele vai trabalhar para refinar o nosso caráter. Nós vamos passar pela forja. E a forja não é sinal da maldade de Deus ou da falta de amor de Deus. A forja é sinal da misericórdia de Deus na nossa vida. É a escola, todo mundo tem que passar pela escola de Deus. Todo mundo tem que passar por essa escola, não tem outra maneira, né? Precisamos saber discernir o tempo. Agora, Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Como eu falei, Ele é atemporal,
ele não existe, vamos dizer assim, ele existe fora do tempo, ele não está limitado a tempo, porque ele é o Senhor. Tudo isso ele faz porque nós precisamos dessas coisas. Ele não precisa de nada disso. Ele é perfeito. Deus é Deus, como diz meu filho, o resto é Baal. Deus é Deus, o resto é Baal, né? A soberania de Deus, ela dirige a história do mundo. Você sabe que esses dias eu estava preocupada não, fiquei pensando, o que vem depois disso daí? Você vê que o Maduro dançou, né? A gente fala, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não sei, mas pode ter. Pode ter, é um sinal que Deus está agindo de uma outra maneira, nesse tempo. É um sinal de que alguma coisa está acontecendo, gente. É um sinal que alguma coisa está fora do prumo, e alguma coisa está acontecendo para Deus colocar no prumo. Sabe? Não é, as coisas não são assim. A gente não pode, só porque é crente, ficar alienado de tudo e pensar que tudo é assim. Não é assim. Nós estamos dentro desse universo, nós estamos dentro desse mundo, e a gente tem que estar esperto para ver o que está acontecendo e o que aquilo tem a ver com a minha vida. O que aquilo vai dificultar a minha vida, ou o que aquilo vai beneficiar a minha vida? Eu preciso ser esperta. Eu preciso saber dessas coisas. E Deus, ele dirige a história do mundo, mas ele também quer controlar a totalidade da nossa vida. Você acredita que ele dirige a história do mundo? Sim ou não? Sim. Mesmo nesse caos que a gente está vendo, você acredita que ele controla a história do mundo? Controla. Deus é Deus. E ele tem o controle de tudo nas mãos. Deus tem o controle de tudo, sabe? Então a gente tem que entender algumas coisas, porque isso quer dizer respeito à nossa vida. Eu não posso ficar alheia a tudo que acontece e jogar tudo a culpa no diabo. Eu tenho que saber o que está acontecendo, porque eu tenho que me defender, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer a minha parte nesse mundo. Então Deus, ele quer controlar a totalidade da nossa vida também. Ele tem esse desejo de controlar a nossa vida. E ele vai controlar. A gente pensa assim, nossa, parece que o mundo está à deriva, né? Parece que não existe uma coisa sã. Será que Deus perdeu o controle? Será que Deus perdeu o controle? Você acha que Deus perdeu o controle das coisas? É claro que não, Deus é Deus. Como dizia meu filho, o resto é Baal. Deus é Deus, Deus controla todas as coisas. Só que Ele quer controlar a nossa vida também, né? O Senhor do tempo quer controlar a nossa vida. Deus é o Senhor do tempo, eu marquei aqui. E assim, no seu kairós, ele administra os aspectos que atravessamos e, deste modo, ele harmoniza a sua vontade com a nossa vontade. Quer dizer uma coisa, Deus tem a vontade dele. Nós temos a nossa vontade. O que é que ele vai fazer? Aqueles que são dele, ele vai harmonizar, aqueles que são dele, ele vai harmonizar a vontade dele, né? Ele vai harmonizar a nossa vontade à vontade dele. Deus não perde controle nunca. Você olha e fala, nossa, perdeu o controle. Não perde controle nunca. Então Deus, na verdade, vamos dizer assim, ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é aquele que governa o universo. Ele é aquele que administra todas as coisas. Então você vê que nesse kairós de Deus, nós passamos por muitas coisas. No kairós de Deus é o tempo da forja.
É o tempo que Deus ele vai mudando a nossa vida. Ele vai transformando o nosso caráter, gente. Não pensa que Deus abre mão da nossa vida, porque Ele não abre mão da nossa vida. Às vezes teu filho começa, espero que não aconteça, dá muito trabalho, aí você fala, larguei mão. Ah, larguei mão, entreguei, larguei mão. Você acha que Deus faz isso? Aqueles que são dele, realmente, Ele não abre mão. E Ele vai trabalhar na nossa vida de uma maneira perfeita. Ele vai trabalhar de uma maneira clara e, às vezes clara não, às vezes a gente não entende muito, mas de uma maneira perfeita, né? Então o que eu vejo aqui que a gente atravessa esses períodos da nossa vida e Ele vai harmonizando. Ele vai trazendo uma harmonia. Quando nós saímos daqui no ano de 2000, eu era uma pessoa. Agora, em 2025, 26, eu estou atrasado um ano. Deus mudou muita coisa. Muita coisa que eu achava certo, que eu achava que eu era a rainha da cocada, hoje eu já não acho mais. Hoje eu já pondero muito mais as coisas, porque eu sei que as coisas não são assim. Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele, no decorrer do tempo, Ele vai harmonizando as coisas. Aí a gente vê Deus operando na nossa vida, fala, nossa, como é que eu consegui mudar desse jeito? Eu tinha uma concepção tanto a respeito dessa coisa, e de repente o meu coração mudou, o meu coração passou para outro lado. Por quê? Porque Deus está trabalhando na nossa vida, está forjando o nosso caráter. E Ele faz isso e Ele não abre mão disso. Então Ele vai harmonizando a vontade dEle com a nossa vontade. Às vezes é duro? Ah, é? Por quê? Porque a gente quer fazer a nossa vontade. A gente não quer fazer a vontade de Deus. Está começando esse ano agora, vocês estão fazendo essa peregrinação nesses 12 dias, vamos dizer assim. E uma coisa que eu acho, quando a gente fazia isso, na nossa igreja, a gente fazia uma coisa. Cada dia, você tem que sair daqui com uma mensagem. Tá? Porque a mensagem não é pregada só para ser bonita ou para causar um efeito, não. Você tem que sair daqui com uma mensagem no coração. O que é que Deus está querendo me levar? O que é que Deus falou hoje que tem a ver com a minha vida? É você trazer Deus para dentro da sua vida. Muita coisa Deus vai fazendo, só que a gente tem que estar esperto e ver o que Deus está fazendo. Então Ele vai harmonizando, Ele vai mostrando a vontade. Quer dizer, a Vera que saiu daqui no ano de 2000, não é a mesma Vera. Não é só que eu passei a pintar bastante o cabelo, não é isso. Né? Para dar uma reforma, né? No visual. Não. A Vera de 2000 não é a mesma Vera que saiu daqui. Por quê? Porque Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está revelando a vontade dEle para nós. Deus está dirigindo nossos passos. Então a gente tem que perceber que as coisas acontecem dessa maneira. Não existe outra maneira. É essa maneira. Então Deus Ele vai harmonizando. No começo, quando Deus começa a agir, você fica meio perplexo, você fala, nossa, é o diabo, né? A gente já coloca a culpa no diabo, porque a gente tem medo de colocar a culpa em Deus. Então, a gente já coloca a culpa no diabo. E, às vezes, não é culpa de Deus e nem é culpa do diabo. É Deus operando no nosso caráter e na nossa vida. É Deus dando um sentido novo na nossa vida. É Deus mudando o nosso coração de uma maneira plena. É isso que Deus faz, gente. Deus não abre mão. Quando um filho começa a dar muito trabalho, é natural a mãe falar, eu vou abrir mão. Eu já sofri muito, eu vou abrir mão. E eu vou trazer uma notícia para você. Deus não abre mão daqueles que são dele.
pode tentar fugir, mas ele vai atrás. Deus não abre mão da gente. Então, o momento que a gente atravessa, né, o nosso kairós, o kairós de Deus na nossa vida, se é um kairós de oportunidade, graças a Deus. É a oportunidade que Deus dá, porque nós temos caminho de oportunidade e caminho de forja, gente. Não existe só um caminho de oportunidade, existe um caminho de forja, e a gente tem que entender que isso é resultado do amor de Deus. Isso não é, vamos dizer assim, a maldade de Deus. Não, é o resultado do amor de Deus na nossa vida. Deus quer que a gente tenha uma vida plena, uma vida rica, uma vida que não se abala com as coisas, né? Tem coisa que a gente se abala, lógico, mas estou falando, mas tem aquele período, né, de abalo, e de repente Deus, Ele dá um outro sentido à nossa vida. Amém, Jesus? Amém. O Senhor, Ele é atemporal. Ele existe fora do tempo. Ele não tem tempo, Ele é eterno. Ele é eterno. Ele não tem preocupação com o tempo, porque Ele é eterno. Só que tem uma coisa, nós já somos eternos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Só que a gente tem que passar por aquele período. É o período da oportunidade que a gente tem que aproveitar. Quando a gente vê que Deus abriu a mão, aproveita, viu? Aproveita que fala, nossa, Deus está sendo gracioso agora, eu vou abrir minha mão e vou pegar tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas existe o caminho da forja, da escola. Seu filho gosta de ir na escola? Você gostava de ir na escola? A maioria não gostava. Se gostava era só para tomar sopa da escola. Não gostava da escola, por quê? Porque a escola exige disciplina. Eu não sei agora, porque agora está tudo virado, né? Mas no meu tempo exigia disciplina, existia tempo, existia a maneira da gente trabalhar, a maneira da gente estudar, tinha que ter isso. Hoje o aluno nem é reprovado mais. Olha que absurdo. E o medo que a gente tinha de ser reprovado e chegar em casa. Né? Hoje nem reprovado não é o aluno. Por quê? Porque hoje mudaram-se os valores. Só que Deus, Ele é eterno, e aquilo que Ele estipulou, Ele não muda. Ele não muda. Sabe por quê? Porque Ele está interessado na nossa vida. Às vezes nós queremos abrir mão de algumas coisas, porque a gente fala, não tem jeito mesmo, eu vou abrir mão. Agora Deus, Ele é maravilhoso, que Ele fala, eu não vou abrir mão dessa vida, eu vou até o fim, eu morri por essa vida. Então Ele vai até o fim, e ali Ele vai trabalhando no nosso caráter. A forja existe, porque Ele quer refinar o nosso caráter. 2026, gente, você enxerga fora da curva? Não. Você sabe o que vai acontecer o ano que vem? Não, você não sabe. Mas a gente tem que entender uma coisa, Ele está no controle de todas as coisas. Será, pastora? Tá. Porque se não tivesse, eu não poderia subir no púlpito e pregar essa Bíblia aqui. Porque ela não iria dizer nada para mim, mas eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle, nós lemos assim, existe um tempo determinado, não é o médico que determina, não é a situação política que determina, não é a crise econômica que determina, não. Deus tem um tempo determinado. O que é determinado? Ele não vai passar um dia daquilo que Ele determinou. Aquilo que Ele determinou de forja para a minha vida, né, de disciplina, ele não vai passar um dia, porque Ele é fiel. E o que Ele fala, Ele não mente.
Quando Ele fala alguma coisa, Ele estipula alguma coisa, Ele cumpre aquilo. Deus é maravilhoso. Deus, mais uma coisa que eu achei bonito isso que eu escrevi aqui. Eu escrevi uma coisa bonita. Deus existe fora do tempo, não está sujeito às limitações temporais que afetam todos os seres humanos. Ele transcende as dimensões temporais. Mas agora é que o negócio é bonito. Deus, Ele entrou em Jesus na temporalidade. O Deus eterno, que não tem começo, não tem meio, não tem fim, Ele adentrou no caminho da temporalidade. Quando Jesus nasceu, até 33 anos, Ele foi um ser temporal. Ele teve a linha do tempo. Eu falei, nossa, eu tenho a minha linha do tempo. Mas Jesus teve, Deus em Jesus, teve a linha do tempo. E cumpriu aquela linha do tempo. Aí Ele adentrou glorioso na eternidade. Agora a gente pergunta assim, né? Por que Ele precisou fazer isso, né? Eu estava pensando em casa assim, a vida da gente. Aí eu fui ler para ver se eu não estava falando besteira, se eu estava entendendo errado. Eu falei, nossa, a vida da gente parece um mosaico. Aí eu falei, será que é mesmo, Deus? Será que a vida da gente parece um mosaico? Mosaico é aqueles desenhos que a gente vê, que a pessoa pega vidro, pega papel e ela forma, né? Ela forma alguma coisa com a colagem. Isso é um mosaico. Aí eu pensei comigo assim, será que existe esse mosaico na vida espiritual? Será que eu posso dizer que realmente existe um mosaico na minha vida? Eu tenho que ler porque é muito bonito. Às vezes eu escrevo as coisas que eu nem sei que fui eu que falei. Eu escrevi assim uma pergunta. Podemos falar que a nossa vida é um mosaico? Você entendeu o que é mosaico, né? Isso daí a gente conhece. A vida é uma peça única. Nossa vida é uma peça única e homogênea, mas sim, ele é um conjunto de experiências, quando combinadas, ela contribui para um desenho final. A nossa vida, ela é um conjunto de experiências, é como se estivesse formando um mosaico, né? Um quebra-cabeça, vamos dizer de uma maneira mais fácil, um quebra-cabeça, né? A nossa vida é assim, e Deus vai ajuntando as peças. Quando você termina um quebra-cabeça, você vê que formou uma paisagem, formou alguma coisa interessante. E Deus, Ele trabalha assim na nossa vida. Ele vai fazendo as coisas. No tempo da forja, a gente pensa, nossa, mas Deus não gosta de mim. Deus está pegando pesado comigo. Mas não é, aquilo faz parte da forja. E quando terminar, eu pensei comigo, mas esse mosaico não vai terminar tão cedo, né? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, você se acha mais pecador, né, pastor? Ai, você ora, e antigamente eu era de um jeito, né? De repente, eu comecei a buscar mais a Deus, fiquei de outro jeito. Nossa, eu falei, nossa, parece que Ele não desiste da gente, parece que a gente nunca está como deveria estar, né? Isso é a escola de Deus. Isso é a escola do Pai. Ele está forjando a nossa vida. Então, esse mosaico, Ele vai construindo. É como se a nossa vida fosse um mosaico, um quebra-cabeça, e é Ele que vai manipular as peças, gente. Se a gente deixar. Quando a gente quer manipular as peças, a gente nunca consegue montar o quebra-cabeça da nossa vida, mas Ele vai montando, Ele vai formando um mosaico. Quer dizer, só no final, quando o mosaico está montado, é que vai ver que tem uma imagem bonita. A nossa vida é assim. A nossa vida é um mover de Deus.
Se você pensa, há 10 anos atrás, você não era a mesma pessoa que você é hoje. Fala, mas eu não melhorei muito, não. Só por você falar que não melhorou muito, já mostra que você melhorou. Só de você falar, eu não melhorei muito, não, aí já está mostrando que você melhorou. Que Deus está fazendo uma operação na sua vida. Que Deus está mudando a sua vida. Gente, a gente pode fazer cirurgia plástica, né? Estava pensando bem que eu podia dar um jeito aqui, né? Tirar um pouquinho, que ficaria melhor, né, pastor? Né, Deizinho? Você pode pagar. Mas aí a gente tem medo de ficar tudo torto, né? Depende de quem a gente... A mão, o médico que pega a gente, é capaz da gente sair pior do que entrou. Aí eu penso bem, poderia fazer alguma coisa, mas se eu fizer e ficar pior, então é melhor deixar como está, que dá para enganar, né? Mas Deus, Ele vai operando na nossa vida e de repente você olha e você vê, pô, eu não sou mesmo a mesma pessoa. Eu mudei, mas eu preciso mudar muito mais ainda. E conforme você vai mudando, parece que Deus vai operando na sua vida e vai mostrando que você precisa mudar cada vez mais. Esse é um processo chamado de santificação, gente. Isso é maravilhoso. Uma coisa que como a vida da gente parece um mosaico, eu presto atenção naquilo que eu leio, eu presto atenção naquilo que as pessoas falam, eu presto bastante atenção nas palavras que eu ouço, porque se eu vim aqui para buscar uma semente, você veio aqui para buscar uma semente, então eu tenho que saber que semente que eu vou levar para a minha vida. Muitas sementes estão sendo lançadas nessa noite, nesses dias que vocês estão fazendo essa campanha. Agora, que semente que eu quero que prospere na minha vida? Que semente? Então, quando eu leio alguma coisa, leio algum livro, eu ouço alguma coisa, às vezes uma música, ela traz uma semente para você, às vezes a pregação não falou contigo. Isso não é defeito de pastor, defeito de ninguém. É que Deus, Ele vai falar com você de maneira diferente. Às vezes através de uma música, às vezes através de uma criança, às vezes através de uma palavra. Deus vai trazendo e Ele vai formando um mosaico. E eu li o livro Até que Nada Mais Importa, do Luciano Subirá. Eu li o livro, eu entendi bem o livro, né? Entendi o que estava querendo dizer. Mas não tinha uma coisa assim que tinha mexido comigo para mudar o rumo das coisas. Porque eu preciso mudar bastante, viu, irmãos? Nós precisamos mudar bastante, tá? Nunca fique satisfeito com aquilo que você é. Porque quando você ficar satisfeito, é sinal que Deus não está operando mais. E eu li o livro, foi muito bom para mim. Mas teve uma experiência do filho do Subirá, que agora já é casado, mas o livro chama Até que Nada Mais Importe. O menino, ele criou os filhos, ele falou, o menino fez 18 anos, quando ele falou, agora você vai fazer as suas próprias escolhas. Agora você vai escolher sozinho as coisas. Porque agora você pode escolher. Aí, numa situação, ele esteve conversando com o pai, e o pai falou assim, ele perguntou para o pai, o que eu faço nessa situação? Ele falou assim, agora você tem 18 anos, agora você pode fazer suas próprias escolhas. É claro que o menino, sendo filho de Subirá, vamos dizer assim, foi um menino bem criado, um menino bem edificado, ele não ia fazer uma escolha, né, que fosse denegrir a imagem do pai, ou então ofender a Deus. E aí o menino falou uma coisa que mexeu comigo. Eu falei, é aquilo que eu precisava ouvir, gente. Ele falou, pai, eu sei que eu posso fazer as minhas escolhas, mas eu quero saber o que é que o Senhor escolheria se tivesse no meu lugar.
Eu sei que eu posso fazer a minha escolha, mas eu quero conhecer a tua escolha. Às vezes com Deus, gente, a gente não deixa Deus escolher para nós. Fala, mas Deus não responde. Não responde porque você não busca. Se buscar, Deus vai responder. De alguma maneira Ele vai responder. De alguma maneira Ele vai se manifestar. Se realmente existe aquele desejo no seu coração de você saber qual é a resposta de Deus, aí Ele é maravilhoso, gente. Deus é lindo. Deus não vai fazer uma coisa dessa com você. Aí eu falei, meu Deus, era isso. Era essa palavra que eu queria para mim. O livro todinho teve sentido para mim na experiência do filho do Subirá. O que o menino falou para o pai, eu falei, é isso que eu quero, Deus. Eu sei que eu posso escolher, eu sei que eu não vou escolher coisa errada, mas eu quero saber qual é a sua escolha. A escolha de Deus não dá errado, gente. A escolha de Deus dá tudo certo, deixa Ele escolher. Então, eu fiquei pensando, falei, é isso mesmo. A gente vê o exemplo de Maria, né? Maria, Marta e Maria. A gente conhece essa história de... Nossa, quantas pregações, quantas vezes a gente não pregou isso, mas me marca profundamente meu coração. Quando Jesus fala para Marta assim, Marta, você está preocupado com tanta coisa, você está preocupado, talvez, isso para nós, com a reputação sua, você está preocupada com a sua vida, você está preocupada com tantas coisas, mas uma coisa só te basta. E ela reclamou, falou, olha, eu estou trabalhando aqui e essa minha irmã está de folga lá. Quer dizer, dando de dedo em Jesus ainda, falou, faz alguma coisa. Quer dizer, repreende ela. Ele pegou e falou assim, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Gente, estar na presença de Deus, buscar a vontade de Deus, é a melhor parte. Aí você fala, pastor, eu não vou conseguir saber a vontade de Deus. Vai, eu te desafio nessa noite, porque você vai conseguir discernir o tempo. Você vai discernir qual é a vontade de Deus para a situação que você está vivendo. 2026 vai ser, como eu falei, a gente não enxerga na curva. A gente não sabe o que vai acontecer. Olha, vamos ser inteligentes. A gente não enxerga na curva. Vamos orar, vamos falar a Deus, o que eu escolho? O que eu faço? Quando a gente estava mudando para Curitiba, eu falei, Deus fala muito através da palavra. Ele falou, dá uma palavra, né? Porque se o Senhor der uma palavra, aí a gente vai sem medo, né? Aí o versículo que Deus me deu, ao homem que teme ao Senhor, ele escolherá o caminho que deve andar. Porque era uma decisão que a gente tinha que tomar. Era uma decisão que ia mudar todo o ritmo da nossa vida. É uma decisão que eu nunca pensei que a gente ia tomar de volta. Isso daí não fazia parte do nosso histórico. Nunca pensamos isso. Mas Deus falou assim, né? Ao homem que teme ao Senhor, ele escolherá o caminho que deve andar, que deve seguir. A gente estava para mudar para Curitiba. Eu falei, meu Deus, não conheço ninguém em Curitiba. Sei que Curitiba é um lugar de igreja boa, né? Isso daí eu já sabia, né? E era uma das coisas que a gente queria, porque é um lugar de igreja muito boa. Mas aí, eu falei, como é que Deus respondeu? Deus respondeu na palavra. Mas eu falei, bom, se Deus respondeu na palavra, Ele vai confirmar.
E como é que ele confirma uma coisa? Ele vai mandar um anjo falar comigo? Pode mandar um profeta falar comigo, mas pode ser que ele não mande. Como é que eu vou saber a resposta dele? Que é aquela resposta? Como é que eu vou saber se é aquele caminho que eu devo andar mesmo? Quando as coisas são de Deus, as coisas se encaixam. As coisas é igual um quebra-cabeça, vai se montando de uma maneira tão perfeita que não tem como você dizer, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Então eu vi que realmente Deus, Ele sempre dá uma resposta. A gente está falando tanto de resposta, Ele dá uma resposta para nós. Só que tem uma coisa, a gente precisa estar atento. A gente tem que escolher a melhor parte. Você acha que a melhor parte que Deus fala, muitas vezes não é a nossa melhor parte. É a melhor parte dele, que ele considera melhor, mas não é a melhor parte que a gente considera. Quantas vezes você tem que tomar uma decisão? Aí você fala, eu vou tomar essa decisão? Puxa, mas eu vou perder. Puxa, mas eu vou tomar essa decisão? Essa decisão vai provocar renúncia, eu vou ter que renunciar às coisas. Tranquilo. Você tem que pegar, esperar o agir de Deus, esperar a maneira que Deus tem de operar. Você tem que esperar as respostas e você tem que ficar de olho bem aberto, viu? Porque Deus não costuma repetir as coisas, não. Às vezes a gente fala para o filho, vai lá. Vai lá. Não entendi. Deus não fica repetindo. Quando Ele dá uma orientação, a gente tem que estar esperto que Ele está fazendo, Ele está dando uma direção. Agora, irmãos, estou encerrando já. Passei do tempo? Uma das coisas que a minha preocupação é a seguinte: a gente tem que entender a Bíblia, né? Como eu falei, a Bíblia, Deus se revela através da Bíblia, e eu tenho que entender o que aquela Bíblia está falando para mim. A Bíblia não é bonita, não. A Bíblia, às vezes, ela traz coisas assim de renúncia, de perda. Ela opera de uma maneira desse jeito na nossa vida, e nem sempre a gente quer isso. Mas Deus vai operando de uma maneira tão perfeita, e eu fiquei pensando assim, eu pensei assim, para a gente entrar no ano de 2026, não importa se você vai com o pé direito ou com o pé esquerdo, tá? Isso é coisa de gente que não sabe o que dizer. Não importa que pé que você vai com os dois pés, você vai com um pé só, não importa. O importante é que você entre em 2026 seguindo as pisadas do Mestre. Segue aquelas pisadas. Se você seguir as pisadas, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. 2026, você não enxerga na curva? Então é melhor depender dele. Deixa ele fazer as coisas. O que você tem que fazer é seguir a orientação de Deus. Então, o que eu queria trazer para vocês é que 2026, vocês vão passar por período de oportunidade, e não perca a oportunidade. Vai passar, porque é um tempo determinado, e você vai passar por período de forja. Você deve não fugir nem de um e nem de outro. Isso faz parte do mover de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo determinado. Está passando pela forja?
é determinado. Está passando o período da oportunidade? Agarre a oportunidade. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você já está vindo aqui para... Já está pressionando a gente, né? A gente fica até sem saber o que fazer. Mas isso daí é terrível, isso daí, viu? Isso não é de Deus. Olha, pegou minha palavra, hein? Mas eu não podia sair daqui, sabe? Eu tenho que... Gostaria que você fechasse os seus olhos. Não poderia sair sem orar. Sabe por quê? E não gostaria também de dar oportunidade para quem está aqui, que talvez tenha gente aqui que seja religioso, mas talvez você nunca tenha convidado Deus para estar na sua jornada. Nunca falou, Senhor, eu quero estar na sua jornada, eu quero estar nas suas pisadas, é ali que eu quero seguir. Então, de olhos fechados, Deus está te dando uma oportunidade de você entregar o seu caminho para Ele. Esse é um tempo de oportunidade. Se você nunca fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, ou se você se afastou em algum momento do caminho, dessa jornada, que a jornada não é fácil, né, gente? E você gostaria de fazer uma reconciliação com Deus hoje. Preste atenção, esse é um tempo sério. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Hoje é um tempo de oportunidade. E você repetisse essa oração comigo. Se você colocou a mão no seu coração e você sente que você precisa convidar Jesus para acompanhar você nessa jornada, entregar sua vida para Ele, não, de fato e de verdade, você faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu compreendi que eu preciso desse tempo com o Senhor. Eu preciso que o Senhor caminhe comigo nesse ano de 2026. Eu não tenho a capacidade de entender e até mesmo de seguir o Senhor nessas pisadas. Mas nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego essa minha jornada ao Senhor. E eu peço que o Senhor sustente a minha vida. E que o Senhor escreva, não os meus pecados, mas que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E que perdoe os meus pecados. E nessa noite eu te convido a estar comigo todos os dias do ano de 2026. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas pessoas que tomaram uma decisão nessa noite. Isso não é uma decisão, Senhor, para engrossar o rol de membros de uma igreja. Mas o Senhor conhece o coração. Se realmente, Senhor, eles precisam do Senhor, então entregando a vida para o Senhor, que o Senhor opere na vida deles uma grande libertação e venha sustentá-los debaixo das tuas mãos poderosas. E aqueles meus irmãos que estão passando por um kairós de dificuldade, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor revele, que o Senhor conforte, que o Senhor dirija e que o Senhor sustente com a sua destra fiel. Eu entrego os meus irmãos na tua presença nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Terminei.
Como diz, antes tarde do que nunca, né?